Vai. Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter uma aula aí numa situação um pouquinho diferente, certo? Mas, se Deus quiser, logo logo nós vamos voltar tudo ao normal, beleza? Bom, hoje eu vou iniciar com vocês o livro número 2, e esse livro número 2, ele vem dando sequência na questão de mecânica, certo? Que é um conceito super importante dentro da física. Lembrando que na apostila número 1 nós estávamos trabalhando todas as grandezas físicas, as suas unidades de medida, certo? E os cálculos de força, densidade, pressão, aceleração, beleza? Então agora nós precisamos entender como estas grandezas físicas podem interferir na parte da mecânica, beleza? Bom, primeiro vamos identificar a seguinte situação. Na mecânica é uma área da física que estuda principalmente a questão de movimento e repouso, certo? Só que nós temos que entender o seguinte, essa questão de movimento e repouso gerou debate durante muitos anos e muitos séculos atrás por diferentes opiniões, por terem sido estudados, né, por diferentes personagens da época, que cada um acreditava em uma teoria, e isso gerou muitos debates acirrados, beleza? Vamos começar pela seguinte situação. Nós tivemos diversos estudiosos na época que tentaram definir essa questão de movimento e repouso. Dentre eles, os principais foram Aristóteles, Galileu, Newton e Einstein, certo? Bom, a ideia aqui é nós identificarmos o que cada um desses estudiosos pensava a respeito de movimento e repouso, beleza? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos começar primeiro por Aristóteles, certo? Por quê? De todos esses aqui, Aristóteles foi o primeiro, porque Aristóteles, ele é da época antes de Cristo. Então foi o primeiro cara que tentou introduzir algo nesse sentido. Só que, ó, antes de alongar um pouquinho mais esse assunto, vale destacar a seguinte situação. É claro que, olha a idade, né? Olha o século, né? O tempo que esse cara tentou determinar alguma coisa. É claro que de todas as outras visões, a dele vai ser a mais simples. Tem muita coisa errada, mas você tem que imaginar que nessa época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. A ciência, ela não estava nessa fase que nós temos hoje, que hoje nós conseguimos detectar as coisas muito mais fáceis. Então você tem que entender que Aristóteles, ele foi um grande filósofo da época, trabalhava muito com a questão da observação, e através dessas observações ele tentava propor alguma coisa lógico, né? Mas sem aquela parte de laboratório que hoje nós temos para tentar comprovar uma ideia ou uma tese que nós estamos, tentando analisar. Tudo bem? Beleza? Então olha só, a primeira parte foi Aristóteles, não é? Só que Aristóteles, ele tinha em seu pensamento que o repouso era o estado natural de um corpo. Mas por que ele pensava isso daí? É a seguinte situação. Para Aristóteles, só podia existir movimento caso tivesse uma força envolvida. Porque vamos imaginar a seguinte situação, ó. Olha esse giz aqui na minha mão. Esse giz, ele está paradinho, ele está em repouso. Na visão de Aristóteles, o repouso seria o estado fundamental de um corpo, a não ser que chegasse uma força, ó, por exemplo, ó, e interagisse. Se existisse uma força, esse giz sairia do seu estado natural e partiria, por exemplo, para o movimento. O movimento não seria o estado natural, seria algo forçado, teria uma força envolvida. Só que para ele é o seguinte, como o estado natural de um corpo seria o repouso, você pode vir com a força que você quiser, você pode tirar ele do seu estado natural, mas a partir do momento que você retira essa força, o corpo tende a voltar para o seu estado natural, que era o que ele pensava que seria o repouso, beleza? Então pensa lá, vamos supor que você está no supermercado, o carrinho lá que nós colocamos a compra dentro, ele está paradinho. Para Aristóteles, aquele é o estado natural daquele corpo. Para esse carrinho se movimentar, o que você tem que fazer? Você tem que pegar ele, fazer uma força e empurrar, não é? Agora, a partir do momento que você para de empurrar esse carrinho, segundo a visão aristotélica, qual era a tendência natural dele? Também parava de se movimentar e automaticamente ele entraria em repouso, porque esta era a ideia de Aristóteles, beleza? Então, ó, vamos exemplificar. A própria apostila está trazendo aí para nós esse exemplo. Ele fala assim, ó,
Imagina que tem um carro que está quebrado sobre uma superfície plana. O que aconteceria se nós reuníssemos um grupo de 3 pessoas e empurrasse esse carro? Qual é a ideia? Bom, se o carro está quebrado, está lá paradinho e nós conseguimos reunir um grupo de 3 pessoas para empurrar esse carro, essas 3 pessoas vão fazer uma força sobre esse carro e automaticamente ele sai do seu estado natural, que é o repouso, e entra em movimento. Correto? Correto. Só que aí o que acontece na visão aristotélica? E se essas pessoas pararem de empurrar esse carro? Segundo a visão aristotélica, naturalmente entraria em repouso novamente. Não permaneceria o movimento. Beleza? Não permaneceria o movimento. Então, essa era a ideia de Aristóteles. Todo o corpo que não tivesse uma força envolvida ficaria em repouso. E nós podemos classificar esse pensamento como um pensamento absoluto. Aristóteles via, o pensamento de movimento absoluto. Só existiria movimento caso existisse uma força. Então, em hipótese alguma para Aristóteles, poderia haver movimento sem ter uma força envolvida. Então, é por isso que nós chamamos de pensamento absoluto. É absoluto, só acontece se ocorrer uma força. Então, não pode existir, por exemplo, um movimento através de uma outra propulsão que não seja, por exemplo, a força. Tudo bem? Beleza? Legal? Essa era a ideia de Aristóteles. Nós tínhamos então o repouso como estado natural de um corpo. Bom, logo depois de Aristóteles, o primeiro que tentou definir, quebrar esse paradigma de pensamento absoluto, foi justamente Galileu. Galileu, cientista italiano, muito importante na época, devido aos seus pensamentos, suas teorias. Depois nós vamos ver aí no futuro, numa próxima apostila, que ele até sofreu diversas perseguições, porque nessa época a ideia dele ia contra a religião que imperava no momento. De longe eu não estou aqui querendo debater religião, estou apenas contando um fato científico, mas isso fica para uma próxima aula. Mas pode ter certeza que aqui deu bafão, beleza? Então, Galileu, mais ou menos século XVII, ele quebra a teoria do movimento absoluto e ele entra com a teoria do movimento relativo. O que seria um movimento relativo? Para começar, Galileu não acreditava nessa história que só pudesse existir, por exemplo, um movimento caso existisse uma força. Nada disso. Para Galileu, podia existir sim movimento sem ter uma força envolvida. E não tinha essa história de que o repouso seria o estado natural de um corpo. Ele definiu o seguinte: para você definir se um corpo ele está em movimento ou se ele está em repouso, é preciso adotar um referencial. O que seria adotar um referencial? Por exemplo, se eu pergunto assim para vocês agora: galerinha, agora aí, assistindo a minha aula, vocês estão em movimento ou vocês estão em repouso? Quem respondeu que está em movimento ou quem respondeu que está em repouso, estaria errado segundo a visão de Galileu. Por quê? Porque não foi adotado um referencial. Agora, se daí de casa você falou assim, professor, depende. Depende do quê? Do referencial. Qual é o referencial que eu estou adotando para eu conseguir classificar se eu estou em movimento ou se eu estou em repouso? Então, tudo depende de um referencial. Quer ver? Olha o que Galileu pensava. Um corpo ele pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo, dependendo do referencial adotado. Simples assim. Então, por exemplo, olha só, eu peguei aqui, uma pessoinha, tá vendo essa daqui, essa menininha? Gente, minha esposa, essa pessoinha aqui, tá bom? É a Tainara, beleza? O que acontece? Aqui, nós temos o Sol e nós temos a árvore envolvida nesse processo, beleza? O que acontece agora? Eu vou perguntar mais uma vez, olha, essa menininha, minha esposa, ela pode estar em movimento ou em repouso? Os dois, sabe por quê? Fica olhando como que muda a pergunta. Em relação à árvore, tá vendo, tá vendo? Ela tem essa distância aqui da árvore. Se ela não se movimentar, é claro, não vai alterar essa distância. Então, logo, em relação à árvore, ela está paradinha, ela está em repouso. Nem ela vai caminhar, nem a árvore vai caminhar. Agora, olha só como isso muda. E se eu faço a pergunta assim, e em relação ao Sol? Ela estaria em movimento ou em repouso? Agora pensa comigo. Nós já estudamos que todos os planetas dão uma volta ao redor do Sol. A Terra, por exemplo, ela dá uma volta ao redor do Sol, não dá?
se a Terra ela dá uma volta ao redor do Sol e ela não para nunca, logo todas as coisas que estão inseridas na Terra estão girando ao redor do Sol. Nós, assim como ela, assim como a árvore, está inserida na Terra. E logo a Terra está se movimentando ao redor do Sol. Então, em relação ao Sol, ela e todas as outras coisas estão em movimento. Olha, numa mesma situação, nós encontramos algo que está em movimento e em repouso. Mas tudo isso depende do quê? Do referencial. Então repete aí comigo. Na visão de Galileu, para eu conseguir classificar um movimento ou repouso, depende do quê? Isso, referencial. Se não adotar um referencial, não é possível classificar um movimento ou um repouso na visão de Galileu. Beleza? Depois que ele definiu essa ideia, destruiu completamente essa questão de movimento absoluto, porque convenhamos, não é muito melhor essa ideia, certo? Não é muito melhor? Sim, nós conseguimos ir muito mais além. Sempre na ciência, quando nós descobrimos algo que faça com que nós tenhamos uma evolução, é melhor e deixa aquela que ficou para trás de lado, não é? Vamos finalizar para ver se você entendeu mesmo? Então, olha só, observa a seguinte situação. Esse giz aqui, ó, em relação a mim, esse giz, né? Ele está em movimento ou repouso? Repouso, certo? Porque nós não estamos alterando a distância entre eu e ele, não é? Agora, e em relação ao Sol? Esse giz ele estaria em movimento ou repouso? Se você responder movimento, acertou, porque todas as coisas que estão inseridas no planeta Terra estão em movimento em relação ao Sol. Graças a Deus, porque no dia que nós não estivermos em movimento em relação ao Sol, quebrou o movimento de translação. Sofreremos consequências graves aqui na Terra. Mas vamos ver se você entendeu mesmo? Então, beleza. Uma pessoa entra, por exemplo, no ônibus e vai até o seu lugar e senta. Em relação ao motorista, essa pessoa está em movimento ou repouso? Então, a pessoa veio, sentou, ficou paradinha. O motorista está lá paradinho no lugar dele. Então, em relação ao motorista, essa pessoa está em repouso. Mas e em relação ao ponto onde essa pessoa pegou o ônibus? Então a pessoa veio, entrou no ônibus, sentou e o ônibus caminhou. Então alterou a distância, né? Houve, né, uma alteração nos pontos em que essa pessoa pegou até onde ela está se movimentando, não é? Então em relação ao ponto de ônibus, essa pessoa está em movimento. Isso. E em relação às pessoas que estão na rua, essa pessoa que está dentro do ônibus está o quê? Em movimento. Isso, em movimento. Então agora você já entendeu o que significa um movimento relativo na visão de Galileu, que sem adotar um referencial não tem como definir, beleza? Então é preciso adotar um referencial. Bom, e aí, lembra daquela introdução que eu falei para vocês? Como diversos estudiosos da época tentaram dar uma definição para movimento e repouso, você viu que aqui nós temos duas feras da ciência, tanto Aristóteles quanto Galileu. Então foram discussões muito acirradas em relação a tentar determinar isso daí. Existiam muitas pessoas que acreditavam no que Aristóteles falou, só que a partir do momento que Galileu conseguiu determinar, conseguiu criar uma nova teoria, nós conseguimos entender que essa teoria é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho não, é muito melhor do que essa. Então ela consegue evoluir, ela consegue nos dar mais respostas do que essa de Aristóteles. Mas deu para vocês perceberem que o bafão comia solto quando nós tínhamos opiniões diferentes. E ainda temos então a visão de Newton e também temos a visão de Einstein. Lembrando que assim, de todas, a mais recente é a de Einstein. Só que Newton pega também essa ideia de Galileu e ainda complementa formando o que nós chamamos de 3 leis de Newton, que nós vamos estudar lá no finalzinho. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Qualquer dúvida, deixe aí um comentário no seu vídeo que eu vou estar respondendo para vocês. Entre em contato pelo WhatsApp também, beleza? E por enquanto é isso. Só um detalhezinho, beleza? Enquanto a gente ainda não discute os outros dois, que no caso é Newton e Einstein, de cara, eu vou pedir assim para vocês já pegarem a página 23 e a página 24, que fala sobre Aristóteles e Galileu, e deem uma lida, beleza? Já grifem as partes mais importantes e complementem essa parte que eu estou dando aula para vocês e façam uma leitura para complementar essa primeira parte do estudo. Galerinha, fica com Deus, até uma próxima, bons estudos.